Foi sofrido, mas o Bahia voltou a vencer e principalmente jogando na Fonte Nova. Com um a mais, Bahia vence o Botafogo de virada com gol nos acréscimos em confronto direto. Time carioca sai na frente no primeiro tempo, mas donos da casa conseguem triunfo no apagar das luzes. Clube Tricolor ultrapassa o rival alvinegro na tabela. Olha só, esse título tem coisas muito importantes aqui, né? Com um a mais, o Bahia tem um a mais o segundo tempo inteiro, um a mais. Bahia vence o Botafogo de virada com gol nos acréscimos, ou seja, além de ter um jogador a mais, venceu de virada com gol nos acréscimos e contou com uma lambança no primeiro gol. O primeiro gol do Bahia não foi um gol do Bahia, né? Foi uma verdadeira lambança do goleiro. Tem muita gente aí culpando o jogador que devolveu a bola pro goleiro, mas desculpa, gente, não. Foi uma culpa total do goleiro do Botafogo, tá? Que inclusive era o reserva, porque o do primeiro tempo, o titular, tinha sido expulso. Foi sofrido demais, viu, galera? Gol contra do Botafogo, o segundo gol nos acréscimos. Teve que ter um jogador a mais, porque assim, mesmo com um jogador a mais, o Bahia não dominou o jogo não, viu? Ficou ali em cima, tal, mas domínio mesmo não teve não, mas venceu, né? O que vale no Campeonato Brasileiro de pontos corridos são triunfos. E no primeiro gol do Bahia, que foi o gol contra do Botafogo, olha só o que o ADM da página do Bahia no X, antigo Twitter, falou. 11 do segundo tempo, gol contra, obrigado, meu Deus. Zagueiro foi recuar a bola e goleiro, meu amigo, que lambança. Obrigado, meu Deus. Isso é alguém que está digitando do outro lado totalmente desesperado. Bahia recebeu o Botafogo neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu o time alvinegro por 2-1 na Arena Fonte Nova. Os cariocas saíram na frente com um golaço de Huguinho no início do jogo, mas o time tricolor aproveitou a vantagem numérica após expulsão do goleiro Neto. Empatou depois de gol contra do zagueiro Ferrarese e virou com David Duarte, balançando as redes nos acréscimos. A turma fala aí que o gol contra foi do zagueiro porque foi o zagueiro que tocou a bola pro goleiro, né? Ele recuou pro goleiro, mas gente, na verdade, foi uma lambança do goleiro do Botafogo, né? Uma lambança. Olha, eu acompanhei o jogo, que sofrimento do Bahia. Eu tava acompanhando ali pelo canal do Puco e tal. Que sofrimento da equipe ali do Puco que estava na narração do jogo. Que sofrimento do time dentro de campo. O William José, que partida ridícula do nosso amigo William José, gente. Que partida ridícula. Esse lateral que também entrou aí no lugar do Iago Borduc, ou seja, o Borduc já estava no lugar do Juba. Acabou se machucando também, ou seja, os dois principais laterais do Bahia estão machucados. Aí entrou esse menino aí, para mim uma partida muito discreta, bem fraquinha desse jogador do Bahia. Agora, acabou, né, gente? A partir de amanhã, porque os jogadores jogaram hoje, a partir de amanhã é férias, né? Eu não sei se o Bahia ainda vai ter aí um tempo de treinamento, regenerativo, alguma coisa assim. Eu acho que não. Eu acho que já libera os jogadores a partir de hoje mesmo. Já está todo mundo liberado, amanhã férias. O Bahia, depois eu vou trazer outro vídeo, deve dar aí 10, 15 dias de férias para os atletas. Talvez até compensando também no começo do ano, né? Porque eles tiveram as férias reduzidas por causa da pré-temporada e tudo mais, que acabou nem tendo realmente uma pré-temporada, né? Foi tudo muito apertado no final do ano por causa da Copa do Mundo, que já começa no dia 11 de junho. Então os jogadores do Bahia agora vão ter 50 dias. O Bahia e todos os clubes do Campeonato Brasileiro, os que jogam hoje e amanhã, claro, depois terão 50 dias livres, entre férias e treinamentos, e vão acompanhar aí a Copa do Mundo, porque o Campeonato Brasileiro, a próxima rodada é no dia 22 de julho. 22 de julho. Então vamos ter aí um mês e meio de Copa do Mundo, tá, galera? Claro, a gente vai vir aqui trazendo notícias do Bahia, muito possivelmente dispensas, contratações. Vamos ver o que é que o Grupo City vai aprontar, né? Agora, uma coisa eu digo, não foi um grande jogo do Bahia, não. O Bahia, por isso aqui, o Bahia não teve, e teve muito perto, digamos, de perder o jogo, tá, gente? Realmente não foi um grande jogo do Bahia, tá? Não foi.
Desculpa você, torcedor do Bahia mais fanático, que vai chegar aqui me criticando. Eu sei, inclusive eu falei no começo do vídeo, que o que vale são os 3 pontos em um campeonato de pontos corridos. O Bahia, em algum momento deste jogo, chegou a estar na 10ª colocação, perdendo 2 lugares, tanto para o Corinthians, para o Grêmio, que estava vencendo o Corinthians, depois o Corinthians passou a vencer o Grêmio. Esses 2 times estavam passando o Bahia na tabela e também o Botafogo, né? Quando eu digo esses 2, porque Grêmio e Corinthians fizeram um duelo de quem vencesse ultrapassaria o Bahia na tabela caso o Bahia perdesse, né? Mas como o Bahia venceu, ficou na frente do Grêmio, na frente do Corinthians e na frente do Botafogo também. E muito possivelmente deve terminar essa rodada na 6ª colocação. 6ª colocação essa que dá um sinal pro Grupo City do tipo, calma, o trabalho de Rogério tá indo, né? Mas será que tá mesmo? Enfim, vamos dar uma olhada aqui na classificação do 1º ao 8º. No momento da gravação do vídeo, viu, galera? Palmeiras, 38 pontos, é o líder. Flamengo vem com 34. Atlético Paranaense estava com 30 pontos na 3ª colocação. E o Fluminense na 4ª colocação também com 30. Bragantino na 5ª com 26. Bahia na 6ª com 26. Coritiba na 7ª com 26 e o São Paulo na 8ª com 25 pontos. Lembrando que o São Paulo ainda não jogou, Palmeiras ainda não jogou, Bragantino vai jogar daqui a pouco com o Vitória, São Paulo ainda não jogou. Então o Bahia jogou, Coritiba jogou, Atlético Paranaense jogou, enfim, Flamengo também jogou, que o Flamengo venceu o Coritiba por 3-0. Calma que muita coisa pode mudar ainda na tabela, inclusive a posição do próprio Bahia, tá? Mas por enquanto o Bahia está na 6ª colocação. Caso o São Paulo perca, o Bahia continua na 6ª colocação e vai para o intervalo da Copa em 6º lugar. Primeiro time dentro da Sul-Americana é o Bahia nesse momento. E este foi um dos gols incríveis que o William José perdeu. Gente, olha, o William José perdeu pelo menos 3 gols hoje. Inacreditáveis. 3, no mínimo 3, viu, gente? E esse aí foi algo de outro planeta. Yuri Santana, esse triunfo precisava acontecer, independente como. Resultado muito melhor que a exibição, mas venceu. David Duarte salva a pele do time do Bahia. E embaixo Tom Bahia falou, o Bahia com um jogador a mais dá mais oportunidades ao Botafogo. Isso é preocupante. Já que salvaram Ceni, que deem reforços na janela de transferências e que ele faça um trabalho decente nesses 2 meses sem futebol. O time deveria sair de campo vaiado, péssimo jogo, deu sorte de não ter perdido. E o Daniel, para encerrar, disse, o Bahia está um mangue, um a mais e não tem organização nenhuma. O Botafogo esteve mais próximo do 2-1 do que o Bahia de virar. O time é uma bagunça. Ceni não tem mais comando de nada e 75% de quem está em campo é dispensável. O clube está entregue ao acaso. Meu amigo, botou quente, viu? Vocês viram aí por esses comentários de que o que eu falei no começo do vídeo, para aquele torcedor mais folclórico e mais clubista, né? Não é porque eu sou torcedor do esporte que eu vim aqui falar mal do Bahia, não. O Bahia jogou nada, gente. O Bahia jogou nada. O Bahia venceu porque venceu. Graças a um gol contra absurdo da equipe do Botafogo. Esse jogo hoje deveria ter sido 1-1, tá? Sério, 1-1. Claro que o William José teve muitas chances perdidas, mas o Botafogo também. Se não fosse o Ronaldo, o Botafogo teria feito mais uns 2 gols além do 1 que fez. O Botafogo deveria ter... Olha, esse jogo, quer saber? Deveria ter sido uns 3-3, tá? 3-3, porque o Bahia perdeu gols impressionantes e Ronaldo teve que trabalhar, viu, gente? Então, 3-3 teria sido o resultado mais honesto nessa partida. Lembrando, o Bahia jogando com 1 a mais o segundo tempo inteiro. Realmente o time tá bagunçado. Não sei se é boa opção manter Rogério Ceni, não, tá? Mas muito possivelmente no dia 22 de julho, Rogério Ceni ainda será o treinador do Bahia. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, se aparecer um botão de hypa esse vídeo. Nos vemos daqui a pouco, no próximo vídeo. Tchau, galera!